Com um grupo de pessoas em um local público tem que usar máscara ainda. Não há aqueles decretos falando está permitido as pessoas ficarem sem máscara. Mas quem fala a respeito disso não somos nós jornalistas, são os especialistas em epidemiologia, né, Nayara Andere? Isso mesmo, Magson. A gente teve um cenário recente, né? O estado de São Paulo, que estava prevendo a suspensão do uso de máscaras agora já para o dia 11 de dezembro, voltou atrás da medida e a justificativa de várias cidades que estão deixando a flexibilização do uso de máscaras de lado tem sido duas, principalmente. A nova variante Ômicron, que veio da África e que está já instalada aqui no Brasil, né? Infelizmente com mais casos. E também a quarta onda da pandemia, já em países da Europa que estavam, inclusive, com vacinação já em estágio avançado. Então, esse medo de um novo pico da doença, da Covid-19 aqui no Brasil, tem feito muitos municípios deixarem a flexibilização de lado. Mas, por outro lado, tem as cidades ainda que estão liberando o uso das máscaras em espaços abertos. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Alfenas, Unifal, que o pessoal sempre acompanha aqui trazendo esclarecimentos no Mando News e no Terra do Mandu, professor Sinésio Inácio da Silva Júnior. Vamos entender o que é essa flexibilização. Como nós, de fato, avançamos muito, né, no controle da pandemia, com a vacinação e a vacinação crescendo na população. Então, se a gente fala assim, mas em local aberto, tá, em local aberto, bem ventilado, tá bom, você não usa máscara. Mas olha só um detalhe que a gente precisa ir aprendendo com o tempo. No Rio de Janeiro, né, já especialistas de lá começaram a avaliar o quê? Quando o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, falou que, olha, não, em local aberto não precisamos mais usar máscara e tal. O que acontece? Vamos fazer uma cena real. A pessoa está andando numa praça, ela vai entrar numa loja, ou vai entrar num restaurante, numa lanchonete. E ela já estava sem a máscara. O que se começou a observar lá? Aumentar a falta do uso das máscaras em local fechado. Então, de fato, leve a máscara consigo, né? Quando a gente faz aquela crítica, né, de olha, a máscara é para usar sobre o nariz e sobre a boca, e não debaixo do queixo. Mas a pessoa está ao ar livre, mas está transitando por uma calçada, por exemplo, um calçadão, que vai ter aglomeração, como tem nos calçadões, no comércio, agora no final de ano, né? Vai ter aglomeração das pessoas nas calçadas, puxa a máscara, cobre o rosto. Então veja que isso é relativo, né? Às vezes a gente até estranha, nossa, a pessoa está dentro do carro usando máscara. Mas se a pessoa vai da casa dela para um local em que vai ter que usar máscara, coloca a máscara. Às vezes abre o vidro para conversar com alguém. Então são pequenos cuidados, especialmente nesse momento agora, como você bem frisou também, que diante de uma variante que, atenção, não é para criar pânico, mas se ela é uma nova variante de preocupação, e o critério é para classificar as variantes de preocupação, olha, ela tem mutações que podem ajudar ela a infectar mais e resistir mais a defesas criadas por quem já teve a doença e foi vacinado, esse é o critério. A OMS já está dizendo isso. Só estaremos vendo a intensidade disso. Resumindo, é uma variante que pode sim ser transmitida mais facilmente. Daí o uso da máscara é extremamente importante. Muitas vezes a gente vê nas ruas as pessoas colocarem, eu vou usar até a minha máscara como exemplo, as máscaras penduradas, colocadas abaixo do queixo, ou o uso direto da mão com frequência na máscara, como eu mostrei aqui para falar uma coisa que é considerada errada pelos epidemiologistas. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essas várias formas comuns que são vistas no dia a dia, mas que podem trazer um prejuízo à saúde. O detalhe é muito importante, porque veja que a gente usa o termo assim, usa a máscara e uso correto das máscaras. Então isso já diz muito de estudo. Então a máscara tem que estar bem ajustada sobre o nariz, sobre a boca. Pessoas, por exemplo, que têm óculos, né? Faz um teste simples para ver se está bem ajustada. Começa a falar e se começar a embaçar o óculos é porque está escapando o ar aqui por cima. E o que acontece quando a gente manipula demais a máscara? Esse exemplo, por exemplo, aí, né, da pessoa estar usando abaixo do queixo. Vamos lá, então, de novo, a pessoa, ela saiu ela colocou no carro lá, estava debaixo do queixo, saiu e vai se aproximar de um calçadão de uma loja, ela puxa e cobre o rosto. Tá bom, menos mal. Agora, a pessoa sabe que vai para um local que precisa usar máscara, né? Mesmo dentro do seu carro, se é um trajeto curto,
coloca a máscara. E eu sei que muitas vezes as pessoas podem ver os outros assim e falar, nossa, mas que exagero, né? Isso também é demais e tal. Vamos pensar. Você coloca a máscara no seu bolso ou do lado. Você está lá no carro. Aí você desce. Aí você pega a máscara com a mão. Aí você coloca a máscara. Aí você entra no lugar. Aí você pega, volta para o carro, sai do lugar, tira a máscara. O que está acontecendo? Ao usar a máscara, e aí é importante sempre ter aquele cuidado, né? Não deixar umedecer, não passar de 2 horas, né, com a mesma máscara e tal. Você vai estar aumentando ali, né, porque a máscara é uma barreira, justamente se tiver vírus da pessoa ou que foi barrado na máscara, ele vai estar na superfície dela. Então, quanto menos a gente mexer com a mão, né, ajusta, tira, põe, máscara mal ajustada, a pessoa está falando, né, e está toda hora ajustando, e olha lá, colocando exatamente, né, perto da boca, da região da cobertura da boca e do nariz. Ela passa a contaminação para a mão. Então, são cuidados pequenos, mas é uma soma de cuidados pequenos de todos nós, né, que a gente começa a ter resultados maiores. E só para destacar, a nossa entrevista está sendo feita sem o uso da máscara, porque nós estamos em ambientes diferentes, essa entrevista está sendo feita online e, claro, ambos estão sozinhos, cada qual em seu ambiente. Professor, muito obrigada mais uma vez pela entrevista aqui para o Terra do Mandu. Eu que agradeço, Nayara, sempre à disposição.